Assista agora a mais um episódio do podcast Cultura em Cena. As gravações acontecem no palco de um teatro, onde há uma mesa retangular de cor bege com 2 cadeiras de frente uma para outra. Ao fundo, uma cortina preta de teatro é iluminada por luzes de LED roxas, criando um clima aconchegante e artístico. Sentada em uma das cadeiras está a apresentadora Thalita Nascimento, uma mulher branca, de altura média, cabelos curtos e pretos com mechas vermelhas e óculos de leitura. Na outra cadeira está o entrevistado Paulo Roberto Antunes, ator, escritor e professor. Ele é um homem branco, de cabelos grisalhos e porte mediano. Ambos estão prontos para iniciar o diálogo enquanto as luzes roxas destacam o cenário. Boa noite a todos que estão agora, nesse momento, assistindo Cultura em Cena. É o nosso primeiro podcast e espero que seja o primeiro de muitos. Estou muito feliz, queria compartilhar com todos vocês que estão agora, nesse momento, assistindo. Estou feliz, realmente, é um sonho que está se realizando, não só para mim, para toda a equipe, né? Que é uma equipe que tem atrás de nós, é uma equipe maravilhosa que está trabalhando sério para que esse trabalho se realize. E hoje vamos começar, assim, muito feliz, porque nós estamos entrevistando alguém que eu amo muito, de verdade, é um grande artista, e para falar dele, eu quero ler um mini currículo dele, tá bom? E eu vou ler para vocês conhecê-lo, porque não é só Lafayette, é toda a região do Alto Paraupeba, e também pessoas de todo Minas Gerais, pode chegar a todo o Brasil, porque não tem fronteiras, né? O YouTube, a internet não tem fronteiras. Pode ser que pessoas até de outros países tenham acesso a essa entrevista. Então, vamos lá. Vou falar de Paulo Roberto Antunes. Paulo Roberto Antunes é mineiro de Conselheiro Lafayette. Desde criança se mostrou uma criança interessada em artes. Tão logo aprendeu a escrever, já começou a criar histórias. Na pré-adolescência, adquiriu o hábito de ler e descobriu o fascinante mundo das peças teatrais. Leu todos os livros das coleções de teatro disponíveis na biblioteca pública de sua cidade. E isso fez iniciar no mundo cênico. E montava peças teatrais no quintal de sua casa. Mais tarde, começou a escrever contos e crônicas para jornais de sua cidade. Seu percurso profissional inclui profissões de bancário, jornalista, advogado, escrivão judicial e professor universitário. Sempre lecionou português, produção de texto, redação em escolas de Lafayette e região. É formado em Direito, Pedagogia e Letras, área da qual possui mestrado em Linguagem, Cultura e Discurso e cuja dissertação teve como tema a obra consagrada escritora Clarice Lispector. É presidente fundador do grupo do teatro Ato Final e membro fundador da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette. Possui 3 livros publicados e várias peças teatrais montadas, nas quais atuou como ator e diretor. Também já roteirizou e dirigiu um documentário sobre um artista lafaetense, que será lançado em breve. Ele é nosso convidado para conversar sobre tudo, né? Sobre cultura, principalmente, né? Sobre a sua vida, para todos conhecê-lo. E aqui ele está conosco nessa noite, Cultura em Cena. Paulinho, um prazer imenso. Paulinho, porque é carinhosamente chamado Paulo Roberto Antunes. Paulinho é de coração, para os mais achegados, né, Paulinho? Sim, e é Paulinho mesmo. Tá vendo? Boa noite, Thalita, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que estarão assistindo esse bate-papo da gente, né, que creio que será muito fértil, muito útil para a gente e também para as pessoas. Assim espero. Isso mesmo, é o nosso objetivo, né? E
Para começar, queria que você falasse da sua infância, né? Que a gente quer começar desde o início, né? Na sua infância, teve alguém que te inspirou? Se foi da sua família, se foi algum parente, se foi algum amigo, alguma criança, alguém que te inspirou na arte, na cultura, assim, que fez você gostar das artes? Não, na verdade, na infância não, porque meu pai era doente e minha mãe tinha que tomar conta do meu pai, de mim e de duas irmãs, né? Então, ela não tinha muito tempo de prestar a gente essas influências culturais, né? Era mais um apoio mesmo de mãe, que era mãe e pai ao mesmo tempo. Mas ela sempre dava dinheiro para comprar aquelas revistinhas em quadrinho e jornais também a gente lia muito. E fui adquirindo o hábito de leitura também com professoras da escola que davam um toque para a gente. Depois eu descobri a biblioteca municipal aí com uns 10, 11 anos. E aí foi realmente o mar se abriu, né? O mar se abriu e a gente mergulha. Eu ia lá todos os dias, fim de semana, pegar livros emprestados. Fiquei muito amigo da bibliotecária, a quem eu sou muito grato, porque ela chamava Sônia, era uma senhora muito gentil, muito delicada, sabe? Muito antenada, muito sensível. Então, livros que não poderiam sair de lá, que eram proibidos, ela deixava até que eu levasse para casa. A gente combinou de sexta-feira, eu passava lá no final do expediente, né? Com uma sacolinha, ela punha uns livros lá, geralmente livros de mitologia grega, que eu adorava ler mitologia grega. Então eu levava o livro, devorava em casa e devolvia na segunda-feira, e assim eu consegui ler livros que tinham que ser somente lá, lidos lá, e livros também que poderiam ser levados para lá. Depois eu fui conhecendo pessoas que liam bastante, né? Muitos professores influenciando, tinha o Zequinha Laporte, a Aparecida Neto, que liam minhas redações, gostavam muito. A partir daí a gente não quer parar mais, né? E quem lê muito aí tem vontade também de escrever. Aí eu comecei a escrever bem cedo também. A gente vê pelas suas postagens, Paulinho, que você sempre, quando você faz as suas viagens, você sempre procura postar todos os shows, teatro, cinema, tudo que você faz em suas viagens é relacionado à cultura, não é? Sim, sim. Isso sempre foi assim? Mais forte de um tempo para cá, quando eu passei a viajar mais sozinho, né? A gente vai ficando mais sozinho com a idade. Na verdade é isso. E o fato de viajar também e postar é uma forma de incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. E eu gosto muito de imagem, eu trabalho muito com imagético, né? Cinema, então, eu sou tarado com cinema. Cinéfilo de carteirinha. E então, as coisas que eu vou fotografando, eu vou aproveitando para poder ter aqueles insights e escrever acerca da imagem, né? Faço um texto vinculado ao imagético. E é uma forma também de eu desabafar, sabe? Porque eu escrevo por uma carência grande de falar, porque eu sou muito calado, né? A não ser com pessoas tão amigas e irmãs como você. Mas, em geral, eu sou muito de ouvir, né? Mais de ouvir, de falar pouco. Eu falo mesmo quando eu estou no teclado, né? Até não escrevo muito com a mão, não, porque minha letra é péssima, né? Nem eu entendo às vezes. E aos 12 anos ganhei uma máquina de escrever, no meu tempo era máquina, né? Aprendi, sou muito veloz, até para acompanhar meu pensamento. Então, é também para incentivar as pessoas a fazerem isso. Escrevam, tendo foto, não tendo. Façam um diário de suas viagens, de suas incursões culturais. Isso eu acho que é a melhor forma de incentivar as pessoas a também produzirem. Muito bem, e é verdade mesmo. A gente percebe que você tem um objetivo toda vez que você posta, que você coloca ali, é incentivar quem está lendo a também ir lá assistir. Até eu fico muitas vezes, na próxima eu quero ir. Até comento, não é? Sim. Eu quero ir, quero estar presente. Passa isso para a gente mesmo. Passa para quem passa, você consegue passar isso para a gente. A vontade de estar lá, de estar naquele espetáculo, naquela peça, dá uma sensação muito gostosa. Você consegue, esse objetivo seu, você pode ter certeza que você consegue passar. Ótimo, é esse deslocamento que eu viso. Que a pessoa saia da poltrona e vá mergulhar dentro da figura que eu postei, dentro do texto que eu postei, que é o que a gente faz no teatro, né? A gente sai da poltrona e vem para o palco. A gente sai da poltrona e vai para a tela.
esse deslocamento é que eu acho que é o grande barato, né? Para poder a gente conseguir levar também o peso da vida, que é uma coisa muito legal a vida, mas ela é pesada, ela é dura, né? Então a gente tem que ter essa fuga. E esse deslocamento da poltrona para a TV, para as mídias em geral, e para as postagens de Instagram, Facebook, se você me fala que ele acontece, eu fico extremamente feliz, sabe? O meu coração fica ardendo de felicidade. E pode ter certeza, porque eu sou muito sincera, além de ser sua amiga e irmã de verdade, como você disse, eu sou muito sincera, falo de coração. Quando eu não falo é porque eu não dou um elogio falso, nunca. Quando eu falo, porque eu falo de coração. E você consegue transmitir. E eu vejo muitas outras pessoas falando, né? Eu quero também, eu quero estar lá, eu quero... E começa a pensar, será que vai ter uma excursão para esse show? As pessoas já começam imaginar também, eu também quero. Então você consegue transmitir essa vontade das pessoas de participarem, de verem um show, ou de participar de uma peça, de ver um filme que está passando, que aqui talvez não vai passar. Isso é muito importante também. Você consegue transmitir isso, é muito bom. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa. Qual o gatilho, teve um gatilho assim, que te levou mesmo para você gostar tanto de teatro e literatura? Eu sou muito tímido, embora não pareça, mas eu sou muito tímido, né? Eu finjo que não sou e está tudo bem. Aí eu vendo essa figura de ser não tímido. Mas calado eu sou, em geral, muito. Eu sempre fui um menino muito também introvertido, sabe? Eu brincava sozinho no fundo da horta de minha casa. Inicialmente lá, devido à religiosidade, né? Eu brincava de fazer procissões com elementos que eu pegava pedrinhas e cantava os cantos e falava falas de padre. A partir daí eu comecei também a inventar teatro para mim mesmo, sabe? Depois chamando os colegas, depois a gente tinha... O meu quintal era muito grande. A minha casa dava para uma rua, a entrada, e os fundos para outra. Então a gente tinha um quintal muito grande com um regato ao fundo e tinha uma plantação de chuchu muito grande. E ela era feita em forma de um túnel, sabe? Então eu pensei, ali pode ter um teatro. Aí a gente montou um teatro, uma tela, a gente passava projeções entre aspas, de figuras, contando história, que era com uma lanterna ou uma velinha acesa, sabe? E o pessoal ia lá e assistia, a partir dali a gente começou a fazer teatro no fundo da horta. E uma coisa que me marcou muito é que em Lafayette teve uma vez uma companhia teatral chamada Grande Teatro Bibi. O homem se chamava Bibi, me parece, o dono dessa companhia. Ela ficou atrás da sede principal do Dom Pedro, na rua Marechal Floriano, a sede antiga. Ficou ali muito tempo. Era, na verdade, um circo com peças teatrais. Só que não era de lona, era de zinco. Quando chovia, até avacalhava um pouco. E eles ficaram assim, uns 15 dias em Lafayette. E eu fui toda noite assistir teatro. Minha mãe me dava dinheiro, arrumava a companhia, eu ia. E aí eu fiquei encantado demais com aquilo, né? Eram aqueles teatrões muito dramáticos, né? Aquela coisa meio mexicana, mas mesmo assim me encantava, né? Meu olho ficava assim, com 1000 estrelas, né? Conheci o pessoal, fiz contato com eles, pensei até em fugir com eles, mas o medo era grande, né? Menino muito introvertido, sempre preso à barra da saia da mãe, não quis, e a partir disso eu comecei a ler mais e mais teatro, principalmente com o apoio da Sônia, né? Que deixava eu levar muitos livros que não saíam de lá. Eu li uma coleção todinha chamada Ribalta, fantástico, eram peças teatrais do mundo inteiro. Depois li toda a obra do Nelson Rodrigues, que me influenciou demais, sabe? E aí, para o teatro foi o grande barato isso, descobrir o Nelson Rodrigues e o Tennessee Williams, em nível internacional. Agora, para escrever, foi uma epifania, né? Foi um acontecimento, assim, eu tinha mania de ler todos os autores. Eu pegava o Érico Veríssimo, eu ia toda a prateleira do Érico. Jorge Amado, toda, né? E aí um belo dia eu acabei de ler o Érico Veríssimo e descobri um livro lá no meio lá que não era o do Érico Veríssimo. Eu peguei o livro, olhei, falei assim, não conheço, era de uma mulher, não conheço, mas vou folhear. Folheei e comecei a ler um texto que tinha muito a ver com a minha vida. Me parece que é um conto da Clarice que se chama Restos de Carnaval. Contava a história de uma menina que tinha a mãe doente. Eu tinha um pai doente, mas a mãe também era meio adoentada, né? E essa menina, um carnaval, a mãe dela passou muito mal, ela queria aproveitar o carnaval, mas não podia, porque
aquele medo de mãe morrer, etc. Né? Falei, porra, isso tem muito a ver comigo, né? Eu vou levar essa mulher para eu ler. Aí eu descobri a Clarice. Eu li tudo aquilo e comecei a ler Clarice. Eu descobri nela que muita coisa que eu não conseguia falar de sentimento e que eu sentia, né? A Clarice conseguia falar. Então eu pensei, tá aí. Eu vou aproveitar através também da voz da Clarice para poder falar as coisas que eu penso e não consigo, e vou também criar um estilo meio vinculado ao dela, porque o dela eu acho um barato porque ela quebra a narrativa e traz um aspecto filosófico, uma digressão sobre a vida, sobre a morte, sobre o ser e estar aqui, essas inquietações da gente. Então, a partir daí, eu quis escrever e fui escrevendo cada vez mais. Então, foi fantástico esse encontro com os teatrólogos e depois com a grande estrela, né, que escreveu A Hora da Estrela, que foi a Clarice Lispector. Então, você já respondeu a minha pergunta, Clarice Lispector. Eu ia perguntar agora por que a sua preferência, né, o seu amor, que a gente vê um amor seu, um carinho seu pela Clarice Lispector. Então, já está respondida a sua pergunta. Sim. A minha pergunta. Então, eu vou te perguntar uma outra pergunta. Você é conhecido aqui na Lafayette, em BH, em Belo Horizonte, como um imitador de Carlitos, né? Do grande mímico, né? Porque você tem realmente... Nós já participamos, né? Concorremos com mais de 20 atores, né? Pelo Banco do Brasil, todos os atores participando vestidos de Carlitos, concorrendo um prêmio, né, para ganhar o melhor Charles Chaplin, que estava imitando um mímico de Carlitos, e você foi o vencedor. Eu estava fazendo a Florista Cega. Uhum. Lembra disso, né? Sim, Quantos no Hotel anos? Verdes Mares, em Ouro Branco. Isso. E você foi o vencedor, né? Porque você faz idêntico, Carlitos. Você faz incrível, né? Então, tinha uma banca, né? Tinha uma banca de jurados que a gente não conhecia ninguém, era um patrocínio do Banco do Brasil, foi eles que eu me lembro que a gente não conhecia ninguém, nós fomos contratados, você foi contratado, a gente conseguiu para a gente ir, você representou a nossa cidade, e tinha pessoas de Ipatinga, Belo Horizonte, a gente nunca imaginou que você seria o vencedor, né? E foi. E assim eu já vi você se destacando como mímico muitas vezes. Como que o Chaplin nasceu em você, Paulinho? Televisão. Eu assistia muita televisão também. Gostava. Porque eu sempre fui uma pessoa da noite, dormindo tarde, né? E minha mãe não se importava com isso. Então, eu via todas as novelas das 22 horas que havia, grandes novelas com grandes nomes, Marília Pêras, Imbisque, etc. E via também muito cinema depois. E passavam filmes do Chaplin. E o Chaplin também me tocou muito, porque tínhamos 5 cinemas em Lafayette. Era o apogeu do cinema naquela época, né? Década de 70, 60, 70. Olha como é que a gente está velho. Né? Velho não, estamos maduros. Isso, maduro. Quase caindo do galho. Mas é a lei da gravidade. Mas enfim, aí eu via Carlitos também no cinema, e nele também tive uma projeção, né? Como eu tive da Clarice, dela conseguir passar coisas que eu sentia, ou com palavras que eu não encontrava. O Carlitos passava também com expressões, com gestos, com mímica, né? Com expressão corporal, coisas também que eu sentia e não conseguia passar, né? Porque acho que o bom ator ele tem que falar com o corpo inteiro, né? Eu era muito travado com o corpo, né? E através do Chaplin eu fui destravando. Foi legal para mim isso, né? Principalmente na sua companhia, que dava sugestão, com a Luiz Guimarães, que ajudava a gente a escolher músicas. Ele tinha um arsenal de música na casa dele, né? A gente só conseguia lá as músicas para poder colocar de fundo musical, que na época era tudo muito difícil. E o Chaplin também tinha muito a ver comigo, porque era uma pessoa assim, personagem que tinha muito riso, muita alegria, mas terminava sempre sozinho, tinha um quê de muito triste naquilo, né? Porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito também de tragédia e drama, sabe? Eu gosto de comédia bem feita, mas o drama e a tragédia me atraem mais. Porque eu acho que eles ajudam a gente a colocar para fora demônios que a gente não consegue, às vezes, com a comédia, pelo menos eu não. Então, assim, se fala,
Quer montar uma comédia, quer montar uma tragédia? A tragédia. Eu gosto. Tem pouco público, não interessa. Porque a tragédia também fala de inquietações humanas e ela é reflexiva. Eu acho que a arte tem essa questão de, para além do entretenimento, ela tem que também... Você tem que entrar no cinema, no teatro, no museu e sair outro. Se você saiu mesmo, volta. Volta porque deu merda. Né? Tem que consertar isso aí. Você tem que entrar e sair outro. A intenção é essa. E o Chaplin me fez a me construir também como outra pessoa. E aí eu vi também que um grande barato. Para um filme funcionar legal, uma peça teatral funcionar bem, tem que ter as duas coisas. Tem que ter a tristeza e tem que ter também o riso. Aí sim. Né? Até a tragédia, de vez em quando, você ri, porque a situação é tão assustadora que vem aquele riso de nervoso, né? É o que a gente chama, vem o choro também, o riso, a alegria, que em literatura a gente chama de gozo, né? A literatura de gozo, aquela que você chora porque o contentamento, a alegria é tão grande que te leva às lágrimas. Esse é o choro do gozo, né? Que é diferente da fruição. A fruição é mais um entretenimento mesmo, você vai rir porque a questão é hilária mesmo, mas quando você tem o choro, que é causado por uma comoção muito profunda, aí te atingiu uma parte muito legal. Você tocou seu inconsciente, você vai descobrir alguma coisa que estava em você e você ainda não havia visto. Se não for naquele momento ali, será em outro. Verdade. Eu lembro que aqui nesse teatro mesmo, de Conselheiro Lafayette, a gente veio aqui, Os Inimigos Não Andam Flores, de Pedro Bloch. Sim. Lotou o teatro. E ainda era que não tá, ele nem está vivo mais. Era o... Esqueci o nome, ele era tão bom ator. Eu também não me lembro. Esqueci, eu sei que... Até porque essa montagem eu não assisti. Eu só ensaiei com você aqui o texto. Nós até ensaiamos esse texto. Mas eu sei que foi tão bom, mas tão bom. Mas ele tinha uma parte cômica, todo mundo ria, mas tinha uma parte que você falou, passava uma mensagem. Passava uma mensagem para os maridos, para os casais, porque nem todo casamento é perfeito. E ela amava o Geraldo, né? Que você fazia o Geraldo, né? Eu fazia a Sílvia, né? No caso. Então, ela passava uma mensagem, ela amava, mas ela queria conquistá-lo, queria a atenção dele. E nessa peça, ela chora muito, né? Ela sofre muito. Então, eu sofri o tempo inteiro durante a peça assistindo. Quando ela chorava aqui no palco, ela estava no palco chorando, eu também estava chorando na plateia. E no final, com uma plateia lotada de 400 pessoas, aí a atriz pegou uma rosa e falou assim, eu queria dar para todo mundo 400 rosas, mas eu não posso dar 400 rosas para todo mundo, porque não tem. Mas eu vou dar para uma pessoa que chorou o tempo inteiro, riu quando nós rimos e chorou comigo quando eu chorei. É porque a gente sente, eu sou com você mesmo, a gente sente mesmo, quando o ator, ele está sentindo mesmo, a gente se envolve tanto que a gente chora de verdade, a gente ri de verdade, a gente entra no personagem mesmo. E ela me deu essa rosa, eu guardei as pétalas dela até hoje, e fiquei tão feliz quando ela me entregou essa rosa, e isso que você me fala, a gente se parece muito. Esse é o verdadeiro teatro. Esse é o verdadeiro teatro. Ele te tira ali, né? Embora haja a quarta parede ali, ele te tira dali, mas te joga aqui. É uma catarse, né? É uma coisa incrível. Acaba que você exorciza muita coisa que te incomoda. E pode até trazer soluções, né? Porque o teatro traz soluções. Né? E modifica a pessoa. Né? Acho que deveria ser matéria obrigatória em escola, desde cedo. Matéria obrigatória. É verdade, porque devia estar na grade mesmo, devia estar na grade escolar. Porque a gente aprende muito, a gente tira coisas de dentro da gente, lá do fundo da gente. É visceral. Não há como falar outra palavra, é visceral. É verdade. Para ambas as partes, né? É verdade. Para quem assiste e para quem faz. Quando você começou já a fazer suas montagens de espetáculos, né, de peças teatrais, qual foi a primeira peça? Qual foi a primeira peça que você participou? Deixa eu tentar me lembrar aqui. Eu participei como coadjuvante para uma peça lá no Cine Regina, Cinderela. Eu fazia um dos pajens que
carregava o sapato lá ao lado do príncipe para poder experimentar na Cinderela, sabe? E eu só tinha uma fala, assim, não serve. Eu falava assim, eu passei a semana inteira, sabe? Pensando, não serve, se eu esquecer, se eu esquecer. E eu era um mero coadjuvante. Me vestiram lá de pajem para o príncipe, eu fui esperando, com medo de não sair na hora. Ele testou o sapato e me passou, eu falei, não serve. Não serve. Aí foi a primeira grande entrada em cena foi essa, sabe? E depois, na montagem, quando você mesmo já fez como diretor, como ator... Sim, montagem que eu considero mesmo assim é muito legal foi Procura-se uma Rosa, do Pedro Bloch. Aí já era o grupo chamado TLBN, Teatro Livre de Brancos e Negros. Éramos eu, Aloís Guimarães, o Osmir, do grupo Lesma, a Marta Faria, a Inês, o Enio. Nós montamos essa peça, ficamos 1 ou 2 fins de semana em cartaz no Colégio Nazaré. Era uma história muito bonita de um favelado cuja mulher havia desaparecido, a gente não sabia o que aconteceu com a mulher, e deu um feedback muito legal do público, sabe? Uhum. Aí, a partir daí, esse grupo se desmembrou, porque o pessoal queria montar uma outra peça. Eu e os Osmir já queríamos fazer um teatro mais voltado para o lado político, né? Porque a gente estava em plena ditadura militar na época, e a gente queria montar Plínio Marcos, que era um dos autores mais proibidos durante o regime militar, né? Aí pegamos 2 Perdidos, Uma Noite Suja. Aí o pessoal já não participou. Aí a gente fez a montagem com o nome e tudo, levamos essa peça aí também, que foi uma peça que eu gostei muito de ter feito. Depois o grupo se dissolveu, porque o Osmir foi dar aula, parece que numa cidade próxima aqui. Muitas pessoas foram trabalhar e o tempo ficou escasso, né? Aloísio também mudou de radialista, tocava em conjuntos, em bandas e tudo isso. Aí eu peguei um outro pessoal e montei o Grupo Rota, que na verdade já existia. A gente só pegou emprestado o nome do grupo e começamos a montar peças já autorais. Aí eu montei um primeiro monólogo que eu escrevi que chamava Redemoinho da Inconsciência, né, que era, no início, um monólogo, no final, lá, 20 minutos, aparecia um personagem neutro, né, que, para convencer a pessoa, a história era de um cara morto, que não se sabia morto, havia morrido num acidente de carro, e ele estava ali numa sala com um caixão fechado, com medo de abrir o caixão, não sabia que sala era aquela, e as pessoas passavam pela parede, saíam da parede, olhavam o caixão, falavam alguma coisa e ele sem entender. E ele se achando vivo. Até que aparece Ser Transparente, o nome do personagem, foi a Mércia Pereira que fez comigo. Lembra de Mércia? Uma ótima atriz, né? Ótima. Mora hoje em São Paulo, ela fez comigo. Esse personagem vem para convencê-lo. Você não está mais aqui, sai fora. Esse pessoal aqui que você está vendo são lembranças. Você já era, né? Mas ele não quis acreditar. Então ele faz ela cair no famoso redemoinho da inconsciência, que foi o que eu inventei. De tanto negar a própria morte, a peça começa novamente. Ele começa com aquele preâmbulo que ele fez no início. Obviamente, preâmbulo tem que ser no início, né? Esse pleonasmo aí é uma redundância, digamos assim, para enfatizar. Então, começa a peça com, novamente, ele ia passar por tudo aquilo de novo, encontrar aquelas pessoas, aquele ser transparente, até ele ter uma consciência. E o pessoal achou assim, ele é espírita, ele fez uma peça porque ele é espírita. Nada a ver. Eu fui criado no catolicismo, gosto dos espíritas, gosto dos budistas, gosto de toda religião, desde que ela seja praticada com parcimônia, sem radicalismo, entendeu? Com fé moderada, todas levam ao mesmo caminho. Então, nada a ver. Aquilo foi uma ideia minha, sabe? Foi uma viagem minha ao escrever, porque eu nunca sei como que vai acabar. Falar, eu quero uma história assim, assim, assado, eu até faço para você. Mas quando eu começo, eu não sei como vai acabar. Sai de mim, sai do controle. O personagem ganha vida, sai do controle. Então eu comecei escrevendo aquilo, né? Teve um gatilho, aquilo ali, na minha vida, teve um gatilho,
esse gatilho eu quis colocar em cena como ele aconteceu, mas aí eu vi que não, o personagem criou vida própria e acabou que a peça termina começando novamente, para ter esse círculo vicioso e enfatizar o título, né, que é Redemoinho da Inconsciência. Ele estava ainda no inconsciente dele, né? Acho que talvez eu peguei uma carona em Nelson Rodrigues em Vestido de Noiva, que tem lá o consciente, acho que é a realidade, não sei o quê. A peça é dividida em partes, né? Uma dessas é o inconsciente. Talvez tenha sido aí o Nelson Rodrigues também que me ajudou a pensar, né? Me deu mais um gatilho para poder realmente o que eu queria fazer sair e se construir por si próprio. Paulinho, por você ser muito inteligente, hiperativo... Não. Muito inteligente, não. É, sim. Nós estamos no mesmo nível. Estudioso demais. Você fez várias faculdades. Você estudou jornalismo, você estudou... Não, jornalismo não. Eu só fiz letras com espanhol, letras com inglês, pedagogia e direito. E várias especializações. Tá. Mas eu sempre gostei de estudar, sabe? Estudar, sempre. Porque eu era... Sempre você está estudando. Muito, até antes da pandemia eu estava ainda na UFMG, fazendo graduações, sabe? Sempre gostei. É porque não está em mim. Tanto é que eu passei em 2 concursos públicos, larguei profissão de funcionário público e fui para iniciativa privada. Fui ser jornalista e ser o que eu sempre fiz a vida inteira, mesmo quando eu estava como funcionário público. Eu lecionava à noite. Porque para mim também, lecionar é um palco. Eu gosto da aula com um jeito assim também de meio teatral, sabe? Para os alunos rirem, porque você tem que aprender pelo lúdico. Tem que fazer o aluno rir, né? Se ele não rir, se não for uma aula dinâmica, se não houver uma aula cênica, porque ali é um cenário, ali tem a música da sua voz, tem tudo isso que você tem que colocar. Não vai funcionar. Eu acho que o que falta no ensino muito é isso, sabe? É mais teatro, é mais música, é mais cultura. O ensino pela brincadeira, pelo faz de conta, ele progride. Esse ensino engessado, igual minha área de português, muito gramatiqueiro, não é nem gramatical, sabe? Que desconsidera, às vezes, a semântica, a linguística, a semiótica que flerta com o teatro o tempo todo, flerta com o cinema, né? Por que acendeu aquela luz vermelha? Por que aquele fundo musical? Isso é tudo objeto de semiótica, né? Que eu fui estudar depois que eu fiz o meu mestrado. Tudo isso teria que já começar com a criança, sabe? Com o adolescente, principalmente, que é muito inquieto, né? E é muito vibrante, muito criativo, e o adulto não entende isso. Ele quer podar, verdade. Sabe? Eu acho que Paulo Freire deveria ser levado mais a sério no país. Acho que lá fora levam mais a sério o que ele quis, que era um ensino vivo, um ensino de acordo com a realidade das pessoas, para despertar, inclusive, para a questão social, sabe? Então, o teatro tem que estar em sala de aula, na hora de ensinar, para que o aprendizado funcione mais. Porque é catártico. É catártico. Todo mundo que foi seu aluno, que estudou com você português, aprende. Todo mundo fala, não, eu fui aluno do Paulinho, português, aprendi demais, ele é maravilhoso. Todo aluno realmente é aquilo que você falou. Você ensina com amor, ensina com arte. Eu espero que sim. Não, você consegue. É outro objetivo que você tem, que as pessoas comentam. Não, o Paulinho, eu aprendo tudo com ele em português. E português não é tão fácil. E português e matemática são 2 matérias que história e geografia a gente decora, né? História, geografia, muitas coisas a gente é decorativo. Mas português e matemática você aprende. Ou você aprende ou você não aprende. Ou você consegue entender e aprender, ou você não aprende. E quando você aprende português de uma maneira igual você ensina, de uma maneira que a pessoa consegue entender, e de maneira lúdica, igual você falou, que você ensina, aí fica na memória da pessoa, realmente. E ela fica feliz, e todo mundo te conhece. Ele foi o professor. Então, quando tem um espetáculo, igual o último espetáculo, nós vamos falar agora das suas peças teatrais. Só uma parte, só para finalizar essa parte aí. É porque o processo mnemônico de aquisição de conhecimento, se ele não tiver o lúdico, ele não se concretiza, entendeu? Porque se ficar só impondo a imposição, o que a gente quer fazer? Principalmente quando é adolescente. A gente quer ir contra.
Quer que um livro seja lido? Proíbe. Toda censura é burra. Proíbe. Quer que um filme seja visto? Proíbe. Então, se você começar com um ensino assim que é proibido, vamos só decorar regra, eles vão fazer o contrário. Não vamos decorar regra. Né? Ontem mesmo estava assistindo uma aula, achei fantástico, porque o pensamento do cara é um pensamento que vem comigo. O ensino de literatura, por exemplo, para mim está muito equivocado. Começa ensinando o menino coisas que ele não tem capacidade de entender com os grandes clássicos. Tem que ter um arsenal cultural para entender os clássicos. Vamos começar com gente da época dele, Harry Potter, por exemplo, já está até passado. Mas começar dos modernos para levar ele a chegar àqueles que têm uma escrita mais rebuscada, mais difícil? Não, a gente começa pelo mais difícil. Aí qual a tendência dele? Odiar a literatura. Eles odeiam literatura. Por isso, porque está invertido. Deveria começar pelo mais fácil, o contemporâneo, que eles vivenciam, para chegar ao mais erudito. Inteligente. Isso mesmo. Que aí vai facilitar. Muito. Ele já vai ter arsenal lexical, né? Conjuntural, contextual, linguístico, para entender os clássicos. E aí vai amar os clássicos, porque os clássicos são eternos. Eternos. E agora vamos falar dos seus livros. Esse livro aqui foi o primeiro que você lançou, né? Pulsar, eu tenho na minha casa, já li. Pulsar das Entrelinhas. É um livro muito interessante, que eu quero que você primeiro, é esse livro que eu quero que você fale sobre ele, quando você lançou, o objetivo dele. Vou deixar você falar sobre ele primeiro. Esse aqui foi o primeiro filho, né? Primeiro filho, a gente não esquece, né? Na verdade, esse livro foi uma compilação, né? É uma seleção de contos e crônicas que eu escrevia nos jornais de Lafayette. No Correio da Cidade, que agora é Jornal da Cidade, né? Isso. Na Gazeta Mineira, em jornais de Ouro Branco, jornais da região aí. Uhum. Então eu escrevia. Aí um dia o saudoso Alberto Libânio, né, que fundou a Academia de Letras de Lafayette, falou: Paulo, por que você não pega os seus contos e crônicas, que o pessoal dá um feedback legal, e monta um livro? Eu monto para você, eu estou com um consórcio agora aí de livros aí, a gente poderia montar. Eu falei: mas será que você vai agradar aos outros, não sei o quê? Ele monta o livro. Vamos escolher. Aí eu escolhi algumas contos e crônicas, ele escolheu, chegamos a um denominador comum, né? Ele pegou e falou: vamos diagramar, vamos mandar para a capa. A capa até eu que bolei, aqui fui no museu do Antônio Perdigão, né? Saudoso Perdigão. Escolhi lá um material, porque eu era da diretoria na época, tive a honra de ser, né? Escolhi, pedi o André, fotógrafo, poder fazer a foto, como eu montei, está aqui. Para mim não seria preto e branco, não, seria sépia, sabe? Assim, envelhecido. Mas aí houve esse problema lá. Mas, enfim, aqui tem contos e crônicas, só um tem a ver com a minha realidade, que eu vivenciei. É um conto sobre satisfação de uma carência de alguém que é pobre. É uma história que eu vivenciei na porta de uma padaria. Duas mulheres conversando, queriam comprar um pedaço de rocambole. E não tinha dinheiro, não tinha grana. Eu estava voltando ao serviço, eu era bancário na época. Aí eu vi aquele diálogo delas lá, eu falei: pô, eu tô com dinheiro aqui no bolso, eu vou comprar o rocambole. Comprei, entreguei para a moça e vi ela rindo com a outra, sabe? E mais legal, eu vi ela aí pegando, partindo ao meio, dando para outra. Que ela falou assim: eu não tenho dinheiro, mas se Deus quiser, Nossa Senhora da Aparecida, acho que Nossa Senhora da Aparecida, não lembro mais, vai me ajudar, minha patroa vai me pagar, eu vou comprar aquele rocambole para eu comer. Falei: gente, eu com dinheiro aqui, eu não posso ficar parado com isso, né? Diante disso. Então esse foi real. O resto é tudo mesmo fruto da minha imaginação. Mas assim, nunca assim vai ser assim o início, assim o meio, assim o fim. Eu começava. Inclusive tem um aqui que agrada muitas pessoas, que é O Corpo na Lagoa do Parque. Isso eu fiz uma madrugada, cansado, trabalhava no jornal, e era uma edição que seria especial para o Parque Exposição. No início, aquelas grandes festas que tinha para o parque. Isso. E tinha que mandar para a gráfica em Juiz de Fora. Não tinha gráfica em Lafayette aqui para fazer. Aí tinha meia página sobrando, a Silvinha, do jornal Gazeta, falou comigo assim: Paulinho, você gosta de escrever? Para a gente ir embora para casa, tá todo mundo com sono, escreve uma história aí, a gente põe aqui, e o Delfim, saudoso Delfim, né? Faz uma ilustração e a gente solta, mas tem que ter a ver com o parque. Pensei: então tá.
me dá mais um café aí. Tomando café, eu adoro café, né? Tomei o café e comecei. Uma história de uma menina que sai de Itaverava, vem com a mãe pro parque, chega aqui, a mãe é alcoólica, a mãe bebe, some da menina, a menina começa a andar pelo parque igual louca e não encontra a mãe e tem um corpo morto na lagoa do parque. Tinha aquela lagoa, parece que esvaziaram, né? E já morreu várias pessoas mesmo. Sim, né? É. Mas aí, e a menina acha, porque as roupas pareciam da mãe dela. Ela chega lá, quando ela pensa em chorar, que perdeu a mãe, né? Ela sente alguém sacudindo ela, fala: ô demônio, tô te procurando, demônio dos infernos, não sei o quê. Aí ela começa a chorar. Aí vem um choro, que é o choro do gozo, não da tristeza, entendeu? Vale, que a mãe... Ela, nossa, a mãe tá aqui, então, em vez de sorrir, ela começou a chorar. Aí termina, acho que assim, chorava, ponto, de alegria. Eu até fiz essa quebra, né, gramatical aí, que não poderia, né? Fazer, mas aqui a gente tem licença poética, né? E ela foi fundamental para encerrar. O Kleiber Andrade fez altas críticas e gostei, porque o Kleiber, ele era muito sincero. Toda peça que eu fazia, eu ia perguntar a opinião dele, porque ele metia a língua, tá? Porque ele era do teatro, né? Conviveu com o Bibi Ferreira, com o Procópio, com todo mundo. Então todo mundo vinha e elogiava. Eu falei, não, mas eu quero alguém também que destrua. Eu tenho que ver as ruínas do meu trabalho. E ele mostrava. Essa peça aqui, você fez Eu Assisti no Rio com 2 grandes atrizes, não foi bom isso, não foi bom aquilo. Depois eu falava, agora, Paulo, se você achou que não foi legal o que eu falei, deleta tudo que eu falei, tá? E continua fazendo o seu trabalho. Continua. Muito obrigado, Kleber, porque eu aprendi. Porque até a crítica que a gente pode considerar destrutiva, que não era dele, que era para o meu aprimoramento, é construtiva, né? Eu achava que era muito legal. Então eu passava assim, eu ouvia todo mundo batendo nas minhas costas, parabéns, foi ótimo. Aí o pessoal, você vê que o pessoal, a crítica é realmente interessante. Na outra peça eu falava, naquela você estava meio preso ainda, nessa você se soltou mais. Eu falei, não, eu prefiro ouvir ainda o Kleiber. Exatamente. Porque com ele eu me aprimoro. Com esses aqui eu estou aprimorando muito devagar. O Kleiber não, era um jato de água fria. Mas você está achando que foi ótimo? Não foi ótimo não, Paulo. Tem um caminho para você percorrer ainda. E vai. Deleta tudo que eu falei. Porque eu era assim, eu escrevi minhas peças e saíam críticas construtivas e também muito destrutivas sobre elas. O que eu fiz? Eu ia juntando aquilo. Um belo dia eu queimei tudo. Falei, não importa mais. Eu quero agora produzir. E aí eu saía de lá muito satisfeito. E muito satisfeito também com quem? Elogiava. Então acho que eu tive uma balança legal para poder também não ter ego inflamado, que eu detesto ego inflamado, sabe? Eu acho que a humildade é a mãe de toda a sabedoria e das grandes artes. É verdade. Ela é fundamental. Você falou, humildade é tudo. E agora vamos para o segundo. Acho que a gente está se alongando, né? Deserto habitado. Esse aqui agora fala para nós. Uma maravilha que eu fiz com uma amiga do coração, que é a Marinês, uma grande poetisa, né? Poeta, mora hoje em Barbacena. Aqui a filha dela, né? Que já é uma moça feita. Ela veio dar aula comigo, falou assim, tem tanto tempo que você não escreve, e eu sei que você escreve e guarda nas gavetas, porque ela lia, né? Vamos fazer junto um livro, então? Falei, vamos. Ela entrou com poesias e prosa poética também, que ela é ótima nisso, e eu entrei com as crônicas e contos também, sabe? Aí a gente fez o Deserto Habitado, né? Que tem em 2 partes. Ele tem aqui a primeira parte, que é o Oásis, que é a Marinês, que é uma coisa assim mais tranquila. Ela é muito linda para falar da vida, sabe? Ela tem uma admiração pela vida e uma vontade de viver muito grande. E já em mim não é tão grande assim, sabe? Porque eu vejo muitas vezes o lado negativo também. Ela também vê, mas ela põe riso no lado negativo. Eu não consigo tanto. Depois vem as dunas, que é a parte mais árida, aí que é a parte mais minha, né? E foi um trabalho muito legal. A gente fez um projeto com esse livro, de ler trechos dele, chamava Quem Conta Contos, Explica Pontos. Ela lia os textos e eu vinha e explicava sob o ângulo da semiótica, da linguística, da semântica, da gramática e do que eu entendia também da história, sabe?
Então era um projeto muito legal para crianças e adultos. Fizemos em faculdades e em escolas. A gente pensa até em retornar com esse projeto. Oh, maravilha. Quando você retornar, você avisa. Sem dúvida, sem dúvida. Agora o terceiro aqui, ó, esse aqui é Aleatórias e ele tem uma outra capa, né? Porque são 2 livros em um, né? É o dual. Então, esse é o outro é o Achamento de Lisboa. Isso. Tá aqui, né? Esse livro Tá aqui... de novo aqui para ela. Agora pode falar. Esse livro, eu tive essa ideia aí. A ideia, na verdade, não foi minha, não. Foi do Elcio Queiroz. Ah, tá. Porque o Zé Carlos Seabras fez a capa, né? E falou assim, vamos levar para o Elcio, que o Elcio tem boas ideias. Ele vai dar uma ideia para a gente. Ele falou assim, por que vocês não fazem assim, um livro invertido? Já que vai ser 2. Em vez de ficar aquela coisa muito comum, vira e aparece um. Livro. Então, aleatórios, assim, são pensamentos esparsos. Foi muita coisa que eu tirei do meu Facebook, que eu ia andar por Belo Horizonte, por andar, eu andava, fotografava e na hora eu anotava. Né? Agora eu tenho celular, eu anoto, quando eu não estou dando conta, eu gravo e posto aquilo e escrevo na hora. Então, é muita coisa assim que foi das caminhadas da vida. Né? E 2014, o achamento de Lisboa foi quando eu fui a Lisboa, fiquei lá 15 dias, me parece, quando teve a Copa do Mundo no Brasil. A Europa veio para cá, né? Aí ficou tudo mais barato lá, eu tive dinheiro para poder ir para lá. E eu não gosto muito de futebol, né? Então eu fui para lá, a Copa acontecendo aqui, e eu fiquei andando por Lisboa. E um amigo comigo, ele adoeceu, estava tudo já planejado, falei, não, vou sozinho mesmo, né? Deu medo, vai com medo mesmo. E fui. Isso. Entendeu? Mas lá fala português, né? Embora um pouco diferenciado. Eu preferia me comunicar lá mais falando espanhol, entendia mais espanhol do que o português de Portugal, depois eu me acostumei com aquilo, né? Aquela coisa rápida assim. Me acostumei e passeando por lá eu fotografei locais, né? Porque a imagem me seduz muito. E os locais que eu fotografava, isso aqui dá um texto, fazia o texto ali, próximo da imagem. Aí eu falei, vou colocar então algumas fotos, pena que eu não pude colocar todas, as mais emblemáticas são aqui, e aí deu 2014 o achamento de Lisboa, né? Eles falam que o descobrimento do Brasil, o Brasil não foi descoberto, foi achado, porque já sabiam que tinha terra aqui, né? E eu também, como sabia que já tinha Lisboa lá, eu usei esse termo que é muito do português de Portugal, né? O achamento. Aí eu achei legal. Esse aqui eu gosto muito. E Aleatórios, na verdade, também é uma peça teatral, que eu montei em 2016, quando eu fui homenageado pelo FACE. Eu fui o nome do troféu. Eu montei com o Valber Silva, o meu primo. A gente tirou os melhores textos de Aleatórias e montamos 2 sessões aqui. Foi verdade. Eu assisti. No Clube Querijós. Eu assisti, é verdade. O Valber é maravilhoso também, seu primo, né? Agora vamos aqui. Antologia literária. Isso aqui é uma coletânea, né? Sim, sim. É um mundo pós-pandemia. Você fez junto com o Arthur Laiso, né? Na verdade, ele que organizou, né? E é uma obra da editora que parece que a academia deles tem lá, não sei se é bem da editora deles, não. Não é não. Mas o Arthur é organizador. Ele convidou pessoas do país inteiro para poder escrever algo sobre o momento pós-pandemia, né? Aquela coisa horrorosa que a gente viveu. Porque ele fez o diário da pandemia. Aí ele queria agora, assim, ele pensou, eu vou querer agora uma coisa que seja, assim, uma visão de várias pessoas sobre o pós-pandemia. Então ele falou assim, manda um texto que nós estamos selecionando, que tem a ver com pandemia. Eu não tinha. Ele, não, mas você vai escrever. Eu falei, Arthur, mas vamos ver, eu vou tentar aqui. Arthur é médico também, né? Arthur é médico, a gente viu o exército junto, a gente está caminhando junto há muito tempo. Né? Ótimo. Um grande escritor de terror, né? Ele é um vampiro, na verdade, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque eu também sempre li muito terror, eu adoro vampiro. Eu queria ter vindo vampiro, se existisse. Né? Então, chama 2030, o mundo pós-pandemia. E eu entrei com um conto, sabe? Que é um conto de caráter, cuja temática é homoafetividade também. É um casal gay, são 2 rapazes que moram juntos, mas num mundo em que tudo é vigiado. Tem horário para chegar em casa, se não chegar, é eliminado pelo Estado, sabe? Tem umas máquinas voadoras que matam as pessoas. Se não entrar em casa a tempo, ela é fulminada. Então o cara se atrasa um pouco e o marido dele está lá esperando. E ele correndo,
sabe? E as máquinas já em cima dele, avisando, porque nós vamos ter que te eliminar, porque você está atrasado. E aí não vou dar spoiler, né? Quem quiser ler, tá aqui, leia o spoiler e vê como é que termina essa questão aí. Eu gosto muito desse conto, sabe? Ele foi muito bem elogiado pelo pessoal, participou também dessa antologia aí. Então, agora que nós acabamos de falar das literaturas muito, muito interessante, vamos falar agora que eu acho muito importante, as suas apresentações que foram. Eu assisti a última agora, fiquei apaixonada. Meu marido gravou quase tudo, ele fotografou, ele filmou a sua peça inteira. Mas não vamos começar pela última, não, O Crime e Suas Mirongas, não. Eu quero que você fale dos melhores espetáculos que você julga que foi importante para você durante sua trajetória. Vou citar 2, 3, 4, que você achou mais importante durante a sua trajetória. Sim, eu tenho o Redemoinho da Inconsciência, que é um monólogo meu, né? Que eu gosto muito, porque, como eu falei, ele teve um gatilho para poder fazer aquilo, né? Embora depois ter vida própria, gosto muito daquele trabalho, porque o cenário foi muito bem feito e eu não sei como é que conseguiram aquele efeito de dar a impressão que as pessoas saíam realmente da parede, sabe? Uma época em que esses efeitos eram muito difíceis. E foi um trabalho assim com muito gelo seco também, que era difícil na época arrumar. O Zé Marcelino foi o diretor, hoje ele não está mais aqui. Você me levou a conhecer o Marcelino. Você me levou na casa dele várias vezes. Para até ouvir leituras de ensaio. Ele ouviu nós, ele deu dicas. Sim. Ele que deu o texto para a gente Os Inimigos Não Dão Flores para ler. Ele que deu. Exatamente. Então esse trabalho eu gosto muito. Dois Perdidos eu gosto muito também pelo enfrentamento que a gente teve, né? Porque a peça na época, ela não estava totalmente censurada, mas muito cortada, sabe? Mas nós fizemos sem corte nenhum. Já que é para fazer, já que é para correr risco, vamos correr direito, né? Sem corte nenhum. Até acrescentamos mais palavrões para poder chocar mais ainda aquele período que tudo era muito proibido, aquela coisa horrível, né? Quase que uma pandemia. Uma pandemia criada mesmo, né? Que a gente sabe que foi criada. Depois eu fiz também uma peça que foi muito marcante para mim, foi Quarta-feira Sem Falta, lá em casa, com a Marli Marcossi, que infelizmente se foi esse ano. Exatamente. Né? Esse ano a gente teve grandes perdas. Muitas demais. Perdas. Né? Na uma área atrás da artística outra. Foi assim, uma atrás da foi outra. Um calvário, né, mesmo pra gente. Essa peça é muito inteligente, uma alta comédia, né? Tive contato com o autor, o Mário Brazin, não sei se ele é vivo ainda, porque é uma voz já bem velhinha, quando eu conversei, sabe? Porque eu fiz também apresentações de caráter filantrópico, então tive que pedir autorização para ele. Conversei com ele, elogiei muito, uma peça muito inteligente, gostei muito. Depois se colocasse que eu escrevi depois, né? Me arriscar como autor de comédia. Aí mas sempre assim, com uma coisa sombria no meio, né? Em geral, sempre tem um caixão nas minhas peças, porque, igual Psyu, o Cadáver Tossiu. Tinha aquele caixão lá, né? E esse Psyu, a inspiração para ele foi uma notinha de jornal que eu li. Né? A obra do Chico é muito assim, o Chico lia notícias de jornais e fazia uma música, né? Aí eu pensei, quem sabe o jornal... Aí eu li lá uma história contando que na Inglaterra alguém teve um ataque de epilepsia, catalepsia, eu acho que é o nome, né? Parece que está morto. Epilepsia é outra coisa. E caiu num monte de feno. Aí todo mundo deu como morto. Vamos chamar agora serviço funerário, não sei o quê. Mas a pessoa era alérgica a feno. Aí tá lá o morto, o pessoal esperando chegar, tudo para poder arrumar. De repente o morto espirra. Falei, olha, tá aí um trabalho legal. Aí eu coloquei já uma família velando um morto real, sabe? Um morto, na verdade uma morta, né? Uma tia, né? E que havia engolido a chave do cofre. E eles queriam pegar o que estava dentro do cofre, né? E nessa época, chegou nessa madrugada do velório, chega uma amiga, começa a beber, para poder soltar informações para eles, né? Essa amiga fica louca e acaba pegando o cadáver, rodando o cadáver e joga na plateia. Aí eles têm que ir lá buscar o cadáver, essa amiga desmaia,
e leva o cadáver para poder abrir a barriga e tirar a chave do cofre lá, e coloca essa mulher no caixão, porque iam chegar parentes. Então tem que ter alguém no caixão. E elas se parecem, então dá a impressão que é a tia. Só que ela era alérgica a rosas. E chega um detetive que morava em frente, que vê aquele movimento, chega lá, e começa a mexer nas rosas. Nesse de mexer, coloca uma rosa em cima do nariz do cadáver, o cadáver espirra. Né? Aí tem um desdobramento, né? Não vou dar spoiler também, que a gente está pensando até em remontar essa peça. Né? Gostei muito dessa montagem. Eu assisti essa peça. Né? É maravilhosa. Gostei muito de uma que eu fiz com o pessoal também de Belo Horizonte. Foi até em Lafayette, censurada em nível etário, sabe? Que seria a censura 14 anos, foi 18, pelo título. Achei que nada a ver. Do Lauro César Muniz, chamada A Infidelidade Alcance de Todos. Eram 6 cenas com atores de Belo Horizonte, ator de Volta Redonda e eu de Lafayette. Então eu participei de 2 cenas, são 6 histórias sobre infidelidade. Então gostei muito dessa participação também, sabe? E por último, do Crime e Suas Mirongas, que eu já tinha montado, né? Remontei. Demoramos muito a montar, porque nesse processo aí o Aloysio estava com a gente, ele como autor, como diretor. Eu né? pude ver. Aliás, como ele queria ser assistente de direção. Ele estava cansado. E nesse processo todo aí, ele acabou falecendo também, né? Em setembro do ano passado. Aí a gente deu uma pausa, né? Que a gente já ensaiava aqui, por exemplo, eu olhava aquela cadeira, justamente aquela ali, a primeira, ele ficava sentado ali, aí eu via o Aloysio ali. E lá em casa, nas leituras, tinha aquela cadeira vazia também, que ninguém sentava, né? Não porque esse negócio de, tem a ver energia, nada disso não, é porque cada um já tinha o seu lugar de sentar mesmo, sabe? Então ficava aquele vazio, aí a gente resolveu dar um tempo. Depois voltamos, não, gente, uma questão de honra, né, para honrar o nome dele e a glória, o talento que ele foi, tanto na rádio, como na banda, como pianista, como escritor, como locutor, como tudo que ele fez pela cidade, porque o que a gente faz também vem deles, né? Da Zuleika, que fez teatro comigo, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Uma mulher já de idade fazendo um papel de uma prostituta com tanta verdade, né? Numa época em que o pessoal assim achava a mulher ainda era muito massacrada, muito proibida, né? E a Zuleika soltou a prostituta que tinha medo com muita boa vontade. Uma peça também que me agradou muito. Remontamos 3 vezes. Todas 3, eu e Zuleika participamos. Só da última que não, porque o Luiz já havia falecido. Aí o Marquinhos Cruz entrou, também um excelente ator. Excelente. Então, esse pessoal que veio antes da gente, a gente deve a eles todo esse percurso e também o que eles ensinou pra gente. A gente aprendi muito com eles. Com o Aloysio, muito de voz, porque aquele vozeirão que ele tinha. Puxa, né? vida, nos ensaios eu vi, você conseguiu fazer tudo que ele orientou você. Ele te ensinou o castelhano. Você já sabia castelhano, né? Espanhol, mas ali era italiano, né? Italiano. Ele foi te dando as dicas, ele falou, Sim. Paulinho, eu fiquei assistindo os primeiros ensaios, né? Eu vi, Paulinho, aí você faz assim. Aí você falou, tá bom, vou fazer. Agora você faz assim. Porque ele falava vários idiomas, né? Sim, 7, me parece. 7, né? Falava 7 idiomas. E ele passava com uma tranquilidade, com uma paz, um jeito bom de transmitir. E você conseguiu assimilar tão bem que você conseguiu aqui no palco. A gente sentou na primeira fileira aqui, eu, Gilberto, a gente conseguiu, você conseguiu transmitir com uma facilidade, é como se você estivesse na sua casa mesmo, é como se você estivesse ali, naquela família ali mesmo. Eu ainda acho que poderia ter sido muito melhor. Esses atropelos fez com que a gente caísse muito, sabe? Caísse muito, principalmente depois que ele se foi. Poderia ter sido bem melhor, sabe? Porque ele ia dar mais toque de pronúncia para mim, por exemplo. E eu, além disso, eu era grande amigo dele, a gente saía toda a tarde para tomar café, né? Então a gente discutia tudo aquilo, mas eu acho que o trabalho foi válido, foi feito com verdade. Foi um elogio, uma honra, uma homenagem justa e merecida a ele, né? Eu acho que isso aí que valeu muito, sabe? E a gente conseguiu, igual eu consegui, como em nível regional, eu fui o melhor ator.
O Ronei foi o melhor ator coadjuvante e o Carlão, com o cenário, foi o melhor cenário. Então levamos 3 premiações do último Face, né? Que é o grande acontecimento teatral da cidade. A gente não pode deixar morrer. Exatamente. Acho que ninguém pode soltar a mão de ninguém, né? Exatamente. O Geraldo não está mais aqui porque ele era a grande cabeça do Face, né? Agora acho que tem que ser um grupo de pessoas que para se unir e manter o Face, né? Porque a gente vem para Lafayette pessoas de várias partes do Brasil, especialmente em Minas Gerais, né? Exatamente. Esse contato é muito importante. É muito importante. E você receber, eu vi, vocês foram, além dessas que vocês receberam, vocês foram indicados em várias categorias também, não foi? Sim, acho que 5, não me lembro todas. 5 categorias. Então vocês receberam as 3 premiações e ainda foram mais 5 categorias. 5 ou 4, 4, 5, 6. Que a Lúcia também foi indicada. A Lúcia foi indicada como melhor atriz coadjuvante. Foi, eu lembro. Exatamente, eu vi. Até de maquiagem também, fomos indicados. A maquiagage foi ótima. A Filipa é uma atriz fantástica e uma maquiadora incrível. Vocês ficaram muito bem maquiados. Ficaram assim, você ficou um velho incrível mesmo. O trabalho dela. Um trabalho maravilhoso mesmo. E legal também que foi o ato final em parceria com o Camarote, que é o grupo do Carlão. Exatamente. Carlão e o Ronei, né? São do Camarote também. Exato. O Ronei é ao mesmo tempo do Camarote do ato final. E agora o Carlão também, como você também é do ato final. Todo mundo queira vir. Queira vir, nós estamos dispostos. A gente quer somar e participar. Exatamente, a gente quer somar. Né? Somar, participar, porque isso que é o importante, né? Essa união entre os artistas. Né? Agora mais do que nunca. Né? Mais do que nunca. A gente não pode ter essa divisão. Eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal. E não pode existir Toda fronteira limita. Eu tenho uma birra com fronteira. Eu também acho. Porque aí começa a questão do imigrante, a questão do racismo, do ódio, da xenofobia. Exatamente. Que tem fronteiras. Se não houvesse fronteiras, o mundo ia ser um só. Não ia ter tanta desgraça. É verdade. Né? Principalmente desgraça provocada pelo homem. Fronteira limita. Então, no teatro, principalmente na arte, não pode ter limitação. A arte limitada não é arte. É um simulacro, é uma mentira, é uma fraude. É verdade. Né? Agora eu queria que você deixasse para o final uma mensagem para quem está nos assistindo, aquele jovem, aquela pessoa que tem interesse, né? Que tem lá dentro do seu fundo, do seu coração, assim, um interesse pelas artes, mas que talvez seja tímido ou que seja tímida, né? Que seja uma pessoa que queira, né? Que às vezes ela quer fazer teatro, ou às vezes ela quer escrever, mas ela ainda não criou coragem, né? Às vezes ela tem um certo medo, ou ela tem alguma coisa que a impeça. O que você diria para ela, para essa pessoa? Não importa a idade que ela tenha. Olha, eu acho o seguinte, se é uma pessoa que, como eu, sempre fui muito retraído e tímido, né? Pensa na frase que está aí na internet circulando e que eu uso muito em sala de aula. Deu medo, vai com medo mesmo. Porque na vida há momentos que são limites, que você tem que fazer o ato, tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar em cima do muro. Aliás, se ficar em cima do muro já é uma opção também. Eu acho que é a pior delas. Né? É ficar em cima do muro. Você quer ver, na verdade, quem vai vencer para você cair para o lado do vencedor. E a história é terrível porque geralmente ela é contada por quem venceu a guerra. Eu queria ouvir também quem perdeu. Seria muito importante. O jornalismo faz isso já com mais propriedade. Mas enfim, quem quer fazer teatro, comece a ler bastante. Acho que a leitura é fundamental. Entra no livro, sai da poltrona, sai da cama, entra no livro, lê de cabeça. Leia em voz alta. Eu dou aula até para a faculdade, quando eu dava aula de produção de texto, eu fazia leituras em voz alta para dar entonações para eles. Igual para dica que eu dou para quem quer entender um enunciado. Como não pode ler o enunciado da prova lá, porque vai ser tirado de sala de aula, e imagine-se lendo o enunciado como o professor explicando o enunciado, com aquele tom de explicação. Aí começa a vir o ator. Aí vem o interpretador. Aí vai bem interpretar o texto. Então leia o teatro, leia uma conta, uma crônica, pensando, eu estou interpretando aquilo. Aí você vai entrar mais no conteúdo, muito mais. Comece a conviver com pessoas da área. Mas eu tinha vergonha. Para eu chegar na Zuleika ou no Aloísio, nossa, eu pensei várias vezes em ir na casa, não sei o quê. E quando eu fui, era gente como a gente.
Entendeu? Quem tem boca vai a Roma. Aí eu descobri isso. Gente, quem tem boca vai a Roma. Aí comecei a procurar todo mundo que eu tinha medo de chegar perto, porque eu achava que era um monstro sagrado. Era uma esfinge. Decifra-me ou devoro-te. Eu chegava na esfinge, não tinha aquela coisa para eu ter que decifrar e não ser morto. Pelo contrário, tinha o acolhimento, a dona Didi, o Perdigão. Misto. Entendeu? Então vai atrás de grupos teatrais, de pessoas, mesmo que sejam grandes, igual quando eu comecei a ir muito para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Comecei a ter contato com vários atores e atrizes através de meu primo, que é cineasta, o Júlio Leles, né? Me apresentou muita gente de teatro, de cinema lá, que eu ficava assim, nossa, chegar perto de fulano, de Beltrano, né? Igual quando eu conheci a Elke Maravilha, por exemplo. Frequentei a casa, o apartamento dela várias vezes. Levava queijo e cachaça para a tarde toda ela conversar com a gente, que ela gostava, morava em Itabira, né? Então levava e eu ficava ouvindo aquela mulher. A primeira vez que entrei pisando em ovos, sabe? E ela percebeu aquilo, né? Aí deu vontade de ir no banheiro, porque eu bebendo água o tempo todo, eles tomando a cachaçinha e conversando. Aí eu perguntei naquela solenidade, né? Ué, você poderia deixar eu ir ao banheiro? Ela falou, mas claro, meu filho, claro, criança, que chamava a gente criança. Claro, criança, você não vai cagar aqui no meio da minha sala, né? Eu falei, olha, tá aí, gente, abriu, né? Então vai, porque é gente como a gente. É gente como a entendeu? gente. E gente que precisa de companhia. Sabe por quê? Porque eu observei que o autor e o ator são solitários. Porque as pessoas colocam em cima do pedestal, aí a pessoa morre até sozinha. Eu vi uma entrevista do Ney Torraca com isso, a Bruna Lombardi parece que entrevistando ele, que ele falou assim, a Bruna perguntou, depois que você sai daqui, que foi tão aplaudido, que você chega em casa, deve ser uma coisa linda, né? Ele falou assim, não, é solidão. Lá eu não tenho mais ninguém. Eu chego em casa, se alguém estiver lá tomando conta da casa comigo, é solidão. E a Luciene Samor também, uma grande escritora de Lafayette, que você conheceu também, né? Da geração do suplemento literário do Estado de Minas, né, que tinha na época. Luciene me falou isso uma vez também. Falou assim, Paulinho, cuidado. Você está começando agora com isso, não deixa te colocar no pedestal, não. Você vai ficar igual eu, sozinha. Porque as pessoas não querem se aproximar muito, porque tem medo. Acha que a gente é muito inteligente, que a gente é mais do que eles, e a gente não é nada disso. A gente quer a companhia deles. Mas eles colocam no pedestal, e colocou no pedestal é isolamento. Então, procurem pessoas que façam, não tenham medo, um não é mais um não. A vida é cheia de sims e não. E tem não que é até profícuo. Né? Às vezes você sai daquele não ali, por quê? Porque o acaso, ou sei lá, uma força estranha que move o homem, move a energia, te levou para um outro lugar, porque aquele não ali não era o seu momento ali ainda. E lá você conseguiu fazer algo. Então ler bastante. Gosta de teatro? Leia muito teatro. Gosta de cinema? Assista muito cinema. Gosta de museu? Vai muito para o museu. Se puder fazer tudo isso, participar de festa de congado, e em cultos de várias igrejas, poder ver, observar a criatura humana, né, o ser humano. Porque a partir dali da observação, você começa a ser mais compreensivo, mais empático, e o autor tem que ser compreensivo, empático e, acima de tudo, humilde. Porque sem a humildade, ele não vai seguir o diretor, não vai fazer a coisa certa. Às vezes o improviso surge muito efeito bom mesmo, entendeu? Às vezes o diretor também não é tão bom, você tem que criar muito também. Mas tem que ter a humildade de agasalhar as coisas, né? Porque sem ela, a gente não consegue. Eu acho que é isso. Vai para a vida. Sai. Coragem. Vai para a vida. A vida é o melhor espelho, né? Falam que a arte retrata a vida. Eu acho que é as duas coisas. A vida retrata a arte e a arte retrata a vida. A gente fica assim nessa troca o tempo todo. É isso. Deu medo? Vai com medo mesmo. Está em casa lendo? Depois que você lê, vai visitar os lugares que lá, se os cenários são reais. Vai ver isso. Eu fazia muito isso quando eu lia muito Cassandra Rios, Adelaide Carraro. Gostava muito de literatura erótica com os meus 12, 13 anos, porque eram livros proibidos também. Aí aqui vendia, porque a censura não atuava muito aqui. Então, eu lia lá, saía lá no jornal assim, foi proibido o livro tal da Cassandra Rios. Eu corria para uma FUS, uma livraria, tinha um livro lá, eu pegava. Então,
era isso. Depois eu fui conhecer lugares, porque esses rios passavam em lugares de Rio e São Paulo. Falei, olha, aqui eu viajo do chá. Aconteceu aquela cena do livro da Adelaide Carraro, de não sei quem. Então é ir para a vida. E deixar de lado essa besteira de que existem ídolos. Ídolos são deuses de pé de barro. Uma enxurrada leva. Melhor é não ser ídolo, é ser humano. E como ator, ser o melhor ser humano possível. Acho que é o ideal. Maravilha. Amei demais. Não, eu que agradeço. Acho que a gente falou demais. Não, eu amei. Vai ser cansativo. Não, amei e garanto que todo o público amou. Você falou muito bem, foi um bate-papo maravilhoso, um aprendizado incrível. Deixou para nós grandes mensagens, grande aprendizado de verdade. Eu agradeço de agradeço. todo o meu coração, tá bom? Agradeço a você e toda a equipe que está aqui, ó, né? Preocupadinho.